Débora, quando você fala em retaliação comercial, a grande arte da retaliação comercial é você conseguir provocar mais irritantes no outro lado, principalmente irritantes que tenham relevância política, sem prejudicar a sua própria indústria. Essa é a regra que Uhum. você deve buscar ao aplicar uma retaliação. No caso de retaliação em bens, que o Brasil já aplicou contra vários países, inclusive em outros contenciosos comerciais, é, o Brasil não tem muita alternativa contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o que os Estados Unidos exportam para o Brasil são insumos, são partes e peças, são equipamentos, e se você sobretaxar, você prejudica a própria indústria brasileira. Você tem algumas poucas alternativas, porque o que se faz nesses casos é, por exemplo, você busca nos Estados Unidos os condados dos líderes republicanos. E você procura punir as indústrias que estão instaladas naqueles territórios. Então você coloca, por exemplo, uma sobretarifa sobre o uísque do Tennessee ou sobre algumas motocicletas de um determinado condado, mas é muito pouco, é muito pouco. Isso causa irritantes, mas é pouco para levar o país a negociar seriamente. Quando você fala em propriedade intelectual e serviços, aí você já tem, principalmente no caso dos Estados Unidos, é bom lembrar, porque ninguém falou disso ainda, que os Estados Unidos têm um superávit gigantesco em serviços com o Brasil. Quando nós falamos em serviços, nós estamos falando de plataformas sociais, em bancos, financiamento, seguros, transporte. É, toda essa parte pode ser objeto de retaliação. O Brasil, ao colocar uma retaliação, que poderia ser, por exemplo, cobrança de dividendos, interrupção de funcionamento, cassação de licença, tudo isso faz parte do arsenal, e aí sim você tem um dano muito grande à indústria americana, sem muitas vezes provocar dano à indústria brasileira, porque você tem outros fornecedores mundiais. Então, aí você tem uma possibilidade de criar danos aos Estados Unidos. Uma outra medida seria na área de propriedade intelectual. E aí a grande ameaça, a indústria mais poderosa dos Estados Unidos nesse sentido, é a indústria farmacêutica. Então, são sempre patentes farmacêuticas que você ameaça, é uma indústria que tem um poder de lobby muito grande em Washington. Uhum. Então, é uma indústria que é sempre ameaçada quando você trata disso. Não é, veja bem, é uma medida muito dura, é uma medida que nós chamamos da bomba atômica da retaliação. É você Uhum. ameaçar a propriedade intelectual. Porque você tem uma medida muito séria, muito grave, você suspende as concessões do acordo TRIPS, que é o acordo de propriedade intelectual da OMC, e você corre um risco, claro, de segurança jurídica para investimentos em seu próprio país no futuro. Uhum. Proteger patentes é algo relevante, mas é uma ameaça bastante séria, crível e às vezes necessária quando o país não tem outra alternativa. Pois é, e eu te indaguei justamente sobre essa questão da indústria farmacêutica, porque a gente sabe que isso também coloca, poderia colocar em comprometimento a necessidade da própria população brasileira em adquirir determinados produtos que a gente sabe que vem da indústria farmacêutica americana. Então, como que ficaria essa relação? E aí, quem pagaria essa conta, no final das contas? O povo americano É, ou o povo brasileiro? Na verdade, nesse caso, quem paga a conta são as Big Pharma, são as grandes empresas farmacêuticas, que elas deixam de receber os royalties relacionados ao uso dos medicamentos que desenvolveram. Claro, na verdade, para o povo brasileiro, você tem uma facilidade, porque o Brasil, pelo SUS, é o grande comprador de remédios no mundo e paga royalties por causa disso. Então, você teria, inclusive, uma economia no custo público de medicamentos. Agora, de novo, é uma medida séria porque você está suspendendo o direito privado, você está suspendendo o direito de uma empresa em relação à atuação do seu país de uma medida pública. Mas você faz isso pelo poder, justamente, de lobby que essas indústrias têm em Washington. Você explicar aí, secretário, porque isso tem causado muita repercussão pelas redes sociais, muitas dúvidas. É sempre bom a gente ter alguém com experiência aqui para explicar um pouco mais sobre os assuntos. Bom, muito obrigada pelo teu tempo. Conversei aqui com o Velber Barral, aí, secretário de Comércio Exterior, estrategista de Comércio Exterior também do Banco Oribank. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Até uma próxima, meu querido. Muito obrigado. Até Bom dia. mais.